Amanda, boa noite, Amanda. Como é que você tá? Caroline, da Lilian aí, Edneia, vizinha, Elisete, Elvis, Evangelina, Gabi, João, Juliana, como é que você tá? Kelly, meu querido amigo Magno, Marlene e Thaís. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ó, Marlene, isso eu vou deixar para o final da aula. Ela pediu para a gente resolver assim, umas duas questões que ela teve dúvida, e pode ser a dúvida de muita gente também. Mas aí eu separei algumas questões, que são questões de juros, para a gente fechar esse conteúdo, Elvis. E mais para frente a gente só resolver, porque só vai faltar o conteúdo de função, né? A gente precisa trabalhar algumas questõezinhas que envolvem funções. Oi, Ju. Professor, Hum, eu estava respondendo umas questões do que concurso, hum. e de 6 questões eu errei só uma. Aí eu queria saber o motivo por que eu errei. Aí eu estou até com o computador aberto aqui para poder ler. Não, aí você tem que mandar a questão. Aí ler eu vou me perder. Ah, tá. Eu vou te mandar então aí. Manda um print. Manda um Tá. print. No WhatsApp mesmo, você manda aí, eu dou uma lida e todo mundo vê a questão. Quando você vai fazendo isso aqui, eu vou resolver algumas questões que ficaram da aula passada, tá? Vizinha, a gente resolveu aquela questão que falava assim, 5.500 foi emprestado uma taxa de juros simples de 8% ao trimestre, não resolveu? Elvis, sinaliza para mim. Essa questão a gente resolveu na aula passada, não resolveu? Que a gente Sim. falou, beleza, só para ir lembrando aqui até onde a gente foi. Eu lembro que a gente resolveu do A tela tem, semestre. não tá nada na tela nossa pra Não, gente. não, tá não, tá não. Repete aí, Ian, qual foi a questão? É aquela de, se um capital de 5.500 foi emprestado a uma taxa de juros Sim, sim, beleza. Aquela de E 8.000 foi feita uma taxa de juros simples de 10% ao semestre. Qual será o montante ao final de um ano e meio? A gente fez, não fez? também. Beleza. Agora essa aqui não fez. Um investimento inicial de Não, 2.500, Ian, essa. essa de 8, essa aí de semestre, não, porque você fez, eu que tirei a dúvida com você no WhatsApp. Essa aí você não fez, não. Tá, então a gente, vamos lá, vamos fazer então, a E gente a minha revisa. confusão que você falou que no caso foi pro semestre, e eu botei para um ano. Tá, então bora partir dela então. Ó, a questão é essa daqui. Vocês estão vendo a tela tranquilamente aí, não tá? Vamos fazer a partir disso aqui. Vamos seguir. Elvis, a questão, que é até bom que a gente revisa, tá? Já tá chegando na reta final, passa rápido demais, meu Deus do céu. Magno, a questão ela fala o seguinte: um empréstimo de 8.000 foi feito a uma taxa de juros simples de 10% ao semestre. Qual será o montante a ser pago ao final de um ano e meio? Primeira coisa, Elvis, a gente falou na aula passada aquela questão sobre juros e a gente chegou que juros é uma capitalização. É você perceber que em uma linha do tempo você tem um capital e com o passar do tempo você vai receber um valor futuro que é chamado de montante. Ponto. Esse montante, Ju, é o seu capital somado com rendimento. E esse rendimento que a gente tem, a ampliar um pouquinho, Magno, amplio. Calma que vai dar certo. Porque aqui, como eu estou só com uma tela, aí eu fico um pouquinho perdido. Agora, Magno, você está pelo computador, ou você está pelo celular? Que talvez pode te ajudar também. No celular dá para você ampliar, você mesmo ir guiando. Veja se fica melhor, se você vai fazendo assim, ó, na tela junto comigo. Se não, eu aumento. Pode falar, Ian, não fica ruim para mim, aí senão eu aumento, eu ajeito. Vê aí, me fala rapidão. Não, Ian,
Eu sei, eu entendi agora que você deixou ela menor para você escrevendo do lado, não é isso? Uhum. Ah, entendi. Não, eu compreendi, eu sei que eu estou do celular, mas eu consigo acompanhar. Pode Você prosseguir. consegue. Beleza. Consigo, Tá bom. obrigado. Se ficar ruim, mas você fala, tá? Não precisa ficar com receio, não. É porque como eu tô com uma tela só, lá em casa eu tenho 3 telas, aí eu consigo fazer, mas aqui para mim eu vou adaptando. Então, assim, eu tava falando, você tem uma situação que é um montante que é uma soma do que você tinha antes da Lilia, mais o que rendeu. Só que durante esse processo de rendimento, existe uma variável que faz parte disso aqui, que é o tempo, e esse rendimento que está aqui, ele funciona em cima de uma taxa percentual. Aí lembra, Elvis, se é um juro simples, é porque sempre vai ser calculado com base no capital inicial. São características que a gente comenta ao longo da aula. Toda conta da Lilian de juros simples, você vai utilizar isso aqui na prova, ó. JCIT? JCIT. Então, ó, juros é o capital vezes a taxa percentual vezes o tempo de aplicação. Aí entra o que Elvis falou, um tal de JCIT, porque o capital é C, a taxa a gente abrevia com T, com I, e o tempo é a letrinha T, tá? Se tratando, Elvis, de IBFC, basta você lembrar dessa fórmula e lembra que o montante é a soma do capital mais os juros. Se tiver alguém que vai falar assim, ô Ian, eu sei que tem uma fórmula do montante que ela é feita dessa forma aqui, ó. Eu aprendi na escola que é montante igual a capital mais. Opa, peraí. Pera, deixa eu apagar aqui. Ó, capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Alguém já deve lembrar dessa fórmula. Mas se tratando da IBFC, não precisa aprender essa aqui, não. Vai cair essa, e se cair é essa. Mas a gente trabalha mais com essa aqui na IBFC, tá? Bora voltar para a questão, Elvis, isso aqui é só para realmente a gente lembrar. Quais são os valores que a gente tem? Um capital de 8 mil, a uma taxa de 10%, e lembra que tem uma unidade temporal ao semestre, e o tempo que está aqui da Lilian, ele falou 1 ano e meio. Pergunta, ô Elvis, qual é a inconsistência dessa letra T e da letra I nessa questão? Você consegue enxergar? Um fala semestre e o outro tem 1 ano e meio, né? Exato. Vou falar Eu, isso, tá? exato. Aí você transfere para mês, que dá 18 meses. E o outro qual é? Semestre. Aí vai ver 18 meses, quantos semestres são, né? Ah, Ó, 6 semestres. Ou 6 meses. uhum. Turminha, toda questão que traz a taxa e o tempo em unidades diferentes, automaticamente você precisa corrigir. Magno, ele fala 10% ao semestre em 1 ano e meio. A gente pode jogar tudo para semestre ou trazer o semestre para 1 ano e meio. Aí depende muito do que você acha mais confortável. Quando ele fala 1 ano e meio tem quantos meses? 18 meses. 18 meses. Bom, só que aí o que eu vou trabalhar? Eu sei que são 10% ao semestre. E eu sei que semestre é composto
por 6 meses. Então, o que eu me pergunto, Elaine? Quantos semestres existem em 18 meses? Volta lá para só o formulário 3 semestres. da pergunta. Volto. Deixa eu só anotar aqui, ó. Volta agora, ó. Aqui. A questão é essa aqui. Eu já sei o que ele vai fazer, as contas de padeiro dele. Não tá certo, não. Pode continuar. Ah, Vai. ó, lembra que você tem assim, em 18 meses, quantos semestres eu tenho? Divide por 6 e você tem 3 semestres. Aí sim, Juliana, eu vou trabalhar com essa taxa de 10% ao semestre e o meu tempo, ele está em semestre. Então, eu não vou utilizar 18, eu vou utilizar 3. Essa é a sacada. E aí a gente resolve, ó, juros é J-CIT. Magno, qual é o capital? 8.000. 8.000. A uma taxa de quanto? Cuidado para não colocar só o 10 aqui. Porque esse valor aqui, ó, eu sei que ele traz, Elvis, em porcentagem. Só que aqui a gente vai colocar a porcentagem em qual forma? Fração. Lembra que a gente falou que X% é a mesma coisa que X partes de 100? Então, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Em quanto tempo? 3 semestres. Me sinalize aí se vocês estão conseguindo me acompanhar, tá relembrando o que a gente passou. Pode seguir nesse ritmo. Oi, Ian. Por Oi. exemplo, isso aqui. Até aqui tudo bem, eu lembrei. Juro igual capital, vezes taxa, vezes tempo. Uhum. Agora aqui, esse 8.000 você encontrou, foi o valor que deu lá, o valor Na total, questão, foi exatamente. O 8.000 tá ali, ó. foi o capital. E aí, Isso. essa transformação que veio para cá, da taxa, Ó, essa era 10 transformação, meses ao ano, não é isso? isso. Essa transformação, ela Essa- acontece Aqui, porque a do taxa, 10 sobre 100, sim, isso aí. tá? Essa transformação, ela acontece porque a taxa e o tempo, elas estão em unidades diferentes. Como que você percebe isso? No texto ele fala que é 10% ao semestre, em 1 ano e meio. Aí eu vou pensar assim, 1 ano e meio tem 18 meses. Só que eu sei, Marlene, que semestre ocorre a cada 6 meses. Então, se eu pego esse 18 e eu divido por 6, porque né, o semestre tem 6 meses, em 18 meses eu tenho 3 semestres. Obrigatoriamente, você precisa jogar tudo para a mesma unidade. E aqui eu optei por jogar para semestre. Por isso que eu transformei. Entendeu? Entendi. O que a gente vai fazer agora? Elaine, lembra que você teve dificuldade naquela parte de simplificar zero? Essa parte de simplificar zero, ela tem que ser bem consolidada, porque quando você chega aqui, ó, o que você vai fazer? Um zero daqui, eu vou cortar com esse zero. Esse zero que sobrou, eu posso cortar com esse zero daqui. Aí vai ter gente que vai falar assim, Ian, mas o 100 não faz parte só do 10? Ele faria, Elvis, se fosse uma soma. Se fosse uma soma, de fato, ele faria parte só daquele 10. Agora, a partir do momento em que eu coloco tudo multiplicação, se eu multiplico, eu sei que existe um aqui embaixo. João, se eu multiplico, eu sei que existe um aqui embaixo. Lembra na aula de fração que eu falei que multiplicação é na horizontal? Então, quando você multiplica tudo, tá todo mundo de cima dividido por 100. Então, eu cortei esse zero com 800, com 8.000 que estava lá. Por isso que eu posso, tá? Sobrou quem? 800 vezes 1
vezes 3. 2.400. O que eu faço com esse valor agora, Elvis? A questão está querendo saber o quê? Não é o montante, Montante. capital mais os juros, Montante. Soma. 8.000 mais 2.400, 10.400. Essa é a resposta. Eu acho que a principal parte é lembrar da conversão da unidade. Conseguiram compreender? Sim. Ô, Ian, se eu fizesse Oi, com Dalinha. 18, ficaria errado? Ficaria, porque o 10% está ao semestre. Aí você fala assim, ué, mas o semestre não está em mês, mas é uma unidade temporal diferente. Porque eu posso chegar para você, Dalília, e falar assim, Dalília, eu tenho uma taxa de 2% ao trimestre. Aquela taxa, ela acontece a cada 3 meses. Então, eu teria que jogar tudo para trimestre, por exemplo. Tudo a cada 3 meses. A palavra, ela faz diferença, entendeu? Você usaria 18 se fosse assim, ó, Dalília. Daria o texto e aí falaria que a sua taxa seria 10% ao mês. Se ele falar ao mês, usar o 18 tá correto, porque são 18 meses ao mês, meses. Entendeu? A palavra ela vai fazer sentido. É isso que você vai ter que observar. Ficou claro? Agora, quando Ou vier aquela simplesinha, não precisa nada dessa transformação, né, Ian? Não. Quando Não. vem aquela simples sem esse jogo aí, só é somar, colocar a forma montante igual capital mais Os juros e a juros JCIT, e soma e pronto, né? Quando não vier. mas aí para ocorrer a soma direto, a questão ela teria que te dar o capital e os juros, mas normalmente, Marlene, os juros você vai descobrir. Quando que você não precisa, quando que você não precisa fazer isso que a gente fez? Quando a questão ela traz a taxa e o tempo na mesma unidade. Por exemplo, taxa de 10% ao mês em 2 meses. Ao mês em 2 meses. Aí você só joga na fórmula. Agora, se eu chego para você e falo assim, ó, 10% ao mês durante um ano. Aí você percebe, poxa, a taxa tá ao mês, mas o tempo tá em um ano. Aí eu preciso equilibrar. Essa é a sacada. Você entendeu? Entendi. Ó, olha mais uma questão. A questão ela fala assim, ó. Um investimento inicial de 2.500 rendeu R$ 450 de juros em um ano. A pergunta, Elvis, é: qual foi a taxa de juros simples aplicada nesse investimento? Ó, você tem duas possibilidades. Você tem duas possibilidades. Vou escrever. Você pode ir alternativa. Exatamente. Na letra B já é a resposta. Ó, a primeira possibilidade, Marlene, é testar. Se você multiplicar o 18% vezes 2.500, já dá a resposta. Uhum. A primeira possibilidade é você testar a alternativa. Pode acontecer de você encontrar a resposta muito rapidamente. Mas, por exemplo, vamos supor que a resposta estivesse na letra D. Você teria que passar por cada alternativa e verificar que não era aquilo. Então, como que seria esse testar? O que ele está querendo descobrir é a taxa, certo? Então, olha o que a gente tem. Um capital de 2.500 em um período de um ano vai me render, Elvis, um juros de quanto? 450. Marlene, eu não preciso me preocupar com a unidade, porque você percebe que cada alternativa já está em ano.
Então, ano. quando ele fala no texto 1 ano, a minha taxa já sai ao ano. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Aí, o que que eu vou pensar? Ó, se for a letra A taxa de 15%, ela me dá um juros de 450. Aí, ó, você teria que pegar JCIT. Você teria que fazer isso aqui, ó. 2.500 vezes 15%, 15 sobre 100, no período de 1 ano. O que que você faz aqui? Corta 0 com 0 e faz a multiplicação. Essa multiplicação de 25 vezes 15 dá 450. Não, 25 vezes 15, não vai dar, não. não, 300 e alguma dá coisa. 375. Isso. Isso, não Então, vai assim, aí o que que você pensa, Marlene? Essa multiplicação, ela deu 375. Só que você Aí percebe, você já vê que já fica próximo, aí pronto. exato, você percebe que não é o que você quer, porque o que você está buscando seria 450. Aí você pensa assim, poxa, então tem que ser um pouquinho a mais de 15. Bora para a letra B. Se for a letra B, Magno, a letra B traz 18%. Aí você faria, ó, JCIT, faria 2.500 vezes 18% em 1 ano. Corta os 2 zeros. Essa multiplicação, ela dá 450. É melhor você Ponto. perder um É pouquinho a de tempo. resposta. É melhor você perder um pouquinho de tempo a mais e ir na tentativa erro do que fazer uma Do que conta maior. fazer a equação, né? Isso. Porque o caso da equação, ela demanda aquela habilidade de divisão. Então, nessa situação, muita gente realmente vai ter dificuldade. O que que a gente pode fazer também? Mas eu vou deixar registrado aqui, ó. Se tiver alguém com facilidade de resolver, faça assim, ó. Segunda possibilidade é você utilizar, Marlene, a equação. A nossa equação é JCIT, certo? Quanto que a questão trouxe de rendimento? 450. Então, onde tem a letrinha de juros, eu vou substituir por 450. Isso é uma equação do primeiro grau. 450 tem que ser igual a quem? 2.500, que é o capital, vezes a taxa que eu vou descobrir nessa forma que a gente está fazendo, em um período de 1 ano. Já tem, a variável é a taxa, exato. Aí olha como é que vai ficar, Marlene. 2.500 vezes 1 é 2.500, então eu vou tirar aquele 1 que está ali, ó. Vai ficar assim, 450 é igual a 2.500 vezes I. Lá na matemática, você aprendeu que quando um valor está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Dividindo. Então, a sua resposta da taxa, ela vai ser isso aqui, ó. 450 dividido por 2.500. Aí foi o que Elvis falou. Ian, eu prefiro perder um pouquinho de tempo para fazer a divisão, para fazer a substituição da tentativa e erro. Porque quando você vai por esse método aqui, Amanda, o candidato ele vai ter que saber dividir. Ele vai ter que aqui, ó, cortou 0 com 0. Aí você vai ter 45 dividido por 250. O que você faz aqui, Marlene? Acrescenta 0 e coloca 0 e vírgula. E faz a divisão normal. Tá? Isso aqui você faz daquela forma, ó. 45 dividido por 250. Tá vendo que esse resultado é menor?
Aí você acrescenta um zero, Elvis, e o seu quociente leva um zero e uma vírgula. Aí você vai pensar daquela velha forma, qual número multiplicado por 250 é igual ou próximo de 450? Só pode ser 1. E aí você chega em 0,18. Já acha a resposta, pensando nessa situação, tá? Porque assim, Dalilian, 0,18 não está em porcentagem. Mas lembra que a gente explicou uma forma de você transformar o decimal em porcentagem? Você lembra que eu fiz até uma tabelinha? E aí eu falei assim, ó, para sair do decimal e ir para a porcentagem, você desloca a vírgula 2 casas para lá. E aí você chegaria em 18%. É um pouco mais demorado, de fato, mas é um método correto também de fazer. Ian, Oi. nessa questão de tempo aí, quando tem um ano, eu uso. Quando tiver meses, aí eu só vou colocar meses se tiver meses na questão, né? Como assim? Tipo assim, se for pela raciocínio pensar um ano e colocar os 12 meses de um ano, Se vai aí a entender? taxa fosse em meses. Ah, então quando é ano, só coloca a quantidade do ano. Exatamente. Você vai muito pela malícia da questão. Aqui, ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Aí você percebe assim, a questão fala 450 de juros em um ano. E aí você tem uma taxa ao ano. Então, utiliza isso. Agora, se fosse assim, 15% ao mês, 18% ao mês, eu não ia colocar aquele tempo como 1. Eu já ia colocar o tempo como 12. Porque quando você joga o tempo para 12, a taxa já sai em meses. Você entendeu? Entendi. Tem que prestar um Entendeu? pouco atenção nessas questões por conta disso. Exatamente. Às vezes, a gente vai fazer uma questão aqui já já, às vezes ele coloca, faz tudo e você encontra em ano. E aí você transforma para mês. Depende muito do que ele tá te dando. Tudo depende. Bora fazer mais uma questão aqui, ó. Essa aqui é uma questão simples. E a gente vai para as novas questões que eu separei. Aqui, ó. Esse slide foi aquele antigo, tá? Ó, se um capital de 10 mil foi investido a uma taxa de juros simples de 5% ao mês, qual será o montante ao final de 6 meses? Tem várias formas, Elvis, de você fazer isso aqui, dependendo do que ele te pede enquanto juros simples, tá? Mas lembra, J-Cit. Eu vou descobrir os juros. Capital, 10 mil. A uma taxa de 5%. Em quanto tempo? 6 meses. Marlene, não precisa converter, tá? Porque você percebe que já está tudo ao mês. O que ele vai fazer aqui agora? Ó, corta 0 com 0, 0 com 0. Quem que sobrou? 100 vezes 5 vezes 6. A multiplicação dá 3 mil. Só que ele está pedindo um montante. É o que você tinha mais o que juntou. 13 mil. Letra. É essa aí que eu acho mais fácil, né? Que já vem já Exatamente. só para colocar os valores. Exatamente. Exatamente. Aí entra, assim, ao longo do tempo vocês aprimoram isso. Aí entram aquelas malícias, as contas de padeiro, que o nosso colega Elvis faz. Por exemplo, ó. Ela mesmo. Eu fiz a de padeiro mesmo. Por exemplo, 5%. Lembra que a gente viu que se deslocar a vírgula uma casa, você já acha 10%? Se eu pego isso aqui, ó, da Lilian, e desloco a vírgula uma vez,
10% de 10 mil é 1.000. Faz sentido? Faz. Só que ele fala 5%. 5% é a metade disso. 500, pronto. 500. Ah, e multiplica por 6, que é o... Exato. Em quanto tempo? 6 meses. E aí você tem 3 mil. Somados com o que você tinha antes. Pode. Claro que pode. Só que aí é aquele negócio, né, Elvis? Tipo assim, isso aqui serve para quando ele pede um montante. Ele te dá capital, taxa, tempo, você faz. Mas se for aquele caso lá em cima mesmo, que você viu que não deu, ou ele pede para encontrar a taxa, você preferiu testar, mas não é sempre que faz dessa forma, entendeu? Depende do que ele pede. Aí você faz. Vocês conseguiram compreender? Amanda, tá tranquilo, da Lilian. Pode abrir, Dalilian. Vai, Dalilian. Fala que eu te escuto. Eu ia falar que tá tranquilo. Tá bom. Carol, Edné, Elaine, Elisete, Elvis, Evangelina, Jéssica, João, Juliana, Kelly. Caísse assim ia ser Tranquilo. moleza, viu? Tranquilo é uma palavra muito forte, né? Isso é clássico seu, velho. Clássico. Essa frase vai estar na minha lápide, pô, se eu morrer. Ó, eu peguei umas questões da IBFC hoje. Tava lá na escola, aí eu falei assim, não, vou pegar umas questões da IBFC aqui, né, já era, mas eu peguei mais recentes, e vocês vão perceber que não tem dificuldade. Essa eu vou falar para vocês calcularem aí, e manda para mim no chat. E aí a gente vai fazer. E essa Oi. lista que você colocou lá, assim, que começa aquela, uma quantidade, 3 mil foi investido, essa que vocês trabalharam na aula passada? Esse material? Ah, essa foi a passada. Você já trabalhou? Já, a gente terminou de corrigir agora. Já comecei na aula passada, que a aula passada, mano, foi de regra de 3 composta e comecei juros simples. Aí eu fiz umas duas questões. Terminei hoje esse slide e eu mandei um slide hoje, não foi? Foi esse que você Aí mandou. esse slide, isso, esse slide que você vai são trabalhar, essas né? questões agora. Exatamente. Exatamente. Faz aí e me manda. Deixa eu só encaminhar. Faz aí, me manda, deixa eu só encaminhar uma coisa. Da Lilian. Ó, letra B, achamos uma resposta. A nossa programadora de inteligência artificial. Aquela é um bicho. Eu boiei. Boiou? Ah, não, da Lilian. Não, então você vai fazer comigo. Vamos lá. A stick ensinou aquela, pô. Aprendeu com aquela, na verdade. Vamos lá. Ó, da Lilian, liga o microfone aí. Ligou? Pronto. Vai. Ó, eu vou ler com você. Uma empresa pediu um empréstimo com juros simples de 6% ao mês. Isso aqui é o que da fórmula? Qual é a letrinha? J. J-Cit, né? Beleza, a fórmula é J-Cit, mas aquele 6 ali, ele é o que da fórmula? É o I. É o I.
primeira coisa que você vai fazer é colher as informações, ó. É 6% ao mês. Durante quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Então, se você observar, ó, você já tem essas duas letrinhas da fórmula. Aí ele fala, findado o período, obteve 270 mil de juros incorridos na operação. Então, esse valor aqui, ele é o J ou o C? Ele é o juros, é o J. É o J. Então, ó, 270 mil. O que que você vai descobrir, então? Capital. O capital. Aí você pega aqui e substitui na equação, ó. 270 mil. Precisa substituir 70 mil? Não. Eu posso trabalhar, Elvis, ó, eu posso cortar esses 3 zeros no primeiro momento. E lá no final a gente acrescenta, porque senão a conta vai ficar muito grande. Então eu tiro esses 3 zeros, até porque a alternativa me permite isso, e eu coloco aqui, ó, da Lilian, capital a uma taxa de 6% durante 9 meses. Dona da Lilian, o que que você faz aqui agora? Multiplica Quem por quem? 6 por 9. Exato, exato. Por que que eu posso multiplicar? Porque todo mundo está multiplicando e as frações que não são frações visíveis têm o 1 embaixo. Aí lembra que você multiplica na horizontal. Então esse 6 ele vai multiplicar com 9 sim. Edneia vai ficar, ó, 270 é igual a 54 sobre 100 vezes o capital. Mas poderia botar 54C dividido por 100. Não tem problema não, tá? Isso aí não tem problema não. O que que eu faço agora, Dalília? Se passar os... Corta o zero lá do 270 com 100, fica com o zero do 100. Não pode. Não Não pode, não? pode. Não. E eu vou te falar o porquê. Porque você tem que pensar assim, ó. Elane, eu não quero encontrar o C? Quero. Esse 100, em relação ao capital, ele está multiplicando ou dividindo? Dividindo? Dividindo. Se ele está dividindo, ele vai para lá o quê? Multiplicando. Multiplicando. Por isso que não corta. Então vai ficar assim, ó, 270 vezes 100 é igual a 54C, 54 vezes o capital. Se esse 54 está multiplicando o capital, ele vai para lá o quê? Dividindo. Dividindo. Aí a conta vai ficar isso aqui, ó, Marlene, 270 vezes 100 dividido por 54. Esse valor, essa operação, ela vai me entregar o capital. Mas depende, né? Pode fazer de como a questão... Elvis, aposto que Elvis testou cada alternativa. E eu acabei que eu nem falei isso. Não, eu cheguei no momento que eu encontrei o 54, depois eu me perdi. Aí eu fiquei... Entendi. Eu fiquei me perdendo. Depois que eu encontrei o 54, eu fiquei perdido. Aí eu parei. Ó, precisa perder tempo fazendo essa multiplicação aqui? 270 Essa já vezes pode 100. simplificar. Simplificar com o quê? Depende. Mas não pode cortar o zero, não? 270. Não, porque está multiplicando, não está dividindo. Não, aí com o numerador não pode cortar. Ó, o que eu quero que vocês lembrem é assim, se eu estou multiplicando por 100, eu só acrescento o quê? 2 zeros. A resposta é 27 mil dividido por 54.
Essa resposta dá 500. Só que, peraí, Elvis, rapidão. Lembra que lá no início a gente cortou 3 zeros? Ele volta aqui agora, ó. Acrescenta. 500 mil. Pode falar, Elvis. Não, era brincadeira. A pessoa que mandou cortar o zero aí, eu falei, essa daí que a gente tem que tomar dinheiro emprestado, que ela não vai cobrar o juros. Que vai fazer a operação errada. Aí a gente sai do lucro, pô. Boa, 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 boa. Boa. Conseguiram entender Agora sim. de verdade? Aí só testando outra questão para saber se foi de verdade. Vamos fazer. Mas vamos fazer. Mas assim, ó, o que tem caído bastante nesse formato na IBFC, tá? Essas questões eu vi recente lá, e era sempre o mesmo formato. Vamos fazer mais uma. Ah, essa é boa. Essa é boa. Essa eu gostei. Tu tá igual o Paulo, Ian, O quê? quando vê sintaxe. Barretão tá assim, é? Ah, Paula, quando Essa é vê boa, essa é boa. sintaxe, é tudo. Assim, a felicidade de Paula do dia é ver sintaxe. Mas é sério, pô, por que essa questão ela é boa? Porque ela fala assim, ó. Carlos fez uma aplicação a juros simples durante 4 meses, com a taxa anual de 15%. Ó, 4 meses com uma taxa anual de 15%. Se a quantia aplicada por Carlos corresponde em reais ao MMC dos valores 24 e 40, então o valor dos juros é. A questão ela é boa porque ela cobre isso aqui, ó. Aí tem que pegar o anual, dividir os 12 para ver quanto dá nos 4 meses. Em mês, você divide por 12, porque você vai encontrar a taxa Isso. ao mês, beleza. Só que o seu capital, é aqui que eu acho a questão bacana, porque ele traz o capital para você como um resultado de um MMC. Ele fala, é o MMC de 24 e 40. Aí a gente tem que fazer aquela coisinha que a gente fez lá no início. Entendeu? Aonde que eu achei a questão legal? Faz ela aí para mim, me manda. Pode usar a calculadora na hora, não tem problema. É por 2, dá 12, é por 2, dá 20. Dá 120 anos. Beleza, o MMC dá 120. Só que ela não é a resposta, né? No caso, a gente está fazendo isso para descobrir o capital. Então, bora fazer, então. Vocês lembraram. Isso aqui vai ter que lembrar, faz parte do edital. Então, deixa eu fazer aqui embaixo. Vamos lá, ó. MMC, 24 e 40. Ô, Elvis, liga o microfone rapidão, hein? Oi. O MMC de 24 e 40, a gente tem que dividir sempre ao mesmo tempo, né? Dá Não, 120 mesmo. a gente tem que ir até o 1. Ao mesmo tempo é MDC. Não, é isso mesmo. Ao mesmo tempo é MDC. Exatamente. Senão ia confundir. Aí dá 24 Ó, por por 20. Aí dá por 2, 2, dá isso. 12, dá 20. Por 2, que dá 12, 12, 20. dá 20, Por 2, 2 dá dá 6 e dá 10. 10, Por 2 dá dá 3 e 5. Opa, calma. por 3 e por 5. Aí depois vai por 3 e por 5, porque como são múltiplos, são primos, né? Só podem entre eles. O seu MMC, Marlene, é isso aqui, ó. Isso aí, eu fiz também. É a multiplicação, perfeito. Então, MMC, 120.
Então, isso daqui na nossa questão, meu querido Magno, é o capital. Aí agora a gente vai resolver. Bora voltar para a questão, ó. A questão fala o que, Elvis? Ele fez uma aplicação a juros simples durante 4 meses. Então, o tempo da Lilian, 4 meses. Você pega 15% vezes 12 e Divide por 12, não multiplica. Taxa 15. Então, vou colocar isso aqui especificado, ó. É 15% ao ano, anual. Só que da Lilian, olha de novo a ideia. Aí multiplica pela quantidade de meses, que é o 4. 4, que vai dar 5%, vai dar Então, essa parte que eu estava 5 e tal. Então, beleza. Elaine, 4 meses e 15% ao ano. Eu não posso jogar isso aqui na fórmula, porque está inconsistente a medida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar essa taxa de ao ano ao mês. Como que eu faço? Eu vou dividir por 12. Então, eu pego 15 dividido por 12. Vai dar 1,25. Então, é 1,25%, Priscila, ao mês. Aí agora está correto. Bora resolver aqui embaixo. Juros é o capital Vezes taxa, vezes vezes tempo. tempo. Marlene, capital de 120 a uma taxa de 1,25%. Então, é Dividido por 100. 1,25 sobre 100. Só que não se assuste, porque às vezes você vê esse decimal e fala assim, não, lascou a prova. Não, porque você vai multiplicar por esse tempo de 4 meses que está aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, Elvis? Dividir, multiplicar? Depende de como você se sentir confortável. Eu posso multiplicar esse 1,25 por 4, não posso? Pode. Se eu opto por multiplicar primeiro, essa multiplicação ela dá 5. Então a resposta vai ficar assim, ó. Você vai perceber, vai ser 120 vezes 5 dividido por 100. Tanto faz, é isso que eu quero que vocês entendam, tanto faz o 100 estar sozinho no número ou todo, porque é multiplicação, não vai mudar. Essa multiplicação de 120 vezes 5 dá 600. 600 dividido por 100, eu corto zero. R$6. Olha lá em cima as alternativas, ó. Letra A, R$6. Questão muito boa, velho, de ser colocada numa prova. Me sinalizei se vocês conseguiram entender. Tá aí, sério, muito boa. É questão muito boa de colocar na prova, tá? É boa para quebrar a cabeça de Não, boa porque ela transformar isso. tem que transformar, tá? Tem que transformar. Não adianta. Ó, ao bimestre, ao semestre, ao trimestre, taxa anual para mês, divide por 12, se não multiplica. Faz uma regra de 3 que não tem erro. Também dá certo. Deixa eu tirar a dúvida de Marlene, que ela teve uma dúvida, turma, em uma questão. Calma aí. Deixa eu ver se tá fácil aqui, Marlene, que aí eu abro. Acho que tá. É aquela do pai, né, que você falou? Além do pai, tem outra aí também. A previsão da chuva, pode começar por essa aí. Não, eu peguei a que tá 96, eu achei de cara, que é essa daqui. Pode ser, pode ver essa ali também. Ó, então beleza. Então, Sei Marlene que teve essa uma... daí não é difícil, mas... Não, tranquilo, vai ver. Ó, Marlene teve uma dúvida na seguinte questão. Um pai tinha na carteira um total de R$150. Desse valor, ele deu 20% a seu filho mais velho
e 20% do que restou, tem que ficar de olho nessa palavra, 20% do que restou a seu filho mais novo. Sendo assim, quanto que restou de dinheiro para o pai? Marlene, uma questão de regra de 3, você opta por resolver, ou de porcentagem, você opta por resolver por regra de 3 ou aquele desloca vírgula, acha 10%? Eu gosto logo de regra de 3, Então, porque beleza, então para bora lá, ó. mim, passo a passo não é. Tá, ó, vamos lá. Eu posso descobrir o quanto que ele entregou para o filho mais velho. De qual forma? Ele tinha no momento 150. Esse 150 é 100%. Você percebe que ele entregou para o filho mais velho a quantia de 20%. Ponto. Você vai multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó. 100x é igual a 150 vezes 20. O 100 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí lembra que eu falei assim, turminha, não multiplica ainda não. Passa dividindo, porque no final você pode simplificar. Eu posso cortar 0 com 0, 0 com 0. Marlene, sobrou 2 vezes, 15 vezes 2, 30. Isso aqui é o que ele entregou para o filho mais velho. Aí ele fala assim, ó, e do que restou, ele entregou 20% para o mais novo. Só que você tem que lembrar que ele tinha 150. Ele entregou R$30 ao filho mais velho. Então agora ele tem 120. A sacada é fazer sempre esse passo a passo. Porque esse 120, Marlene, ele se torna seu 100%. Aí você vai fazer assim, ó, x vale quanto? 20. 120 é 100%, x é 20. Multiplica cruzado. Aí vai ficar, ó, 100x é igual a 120 vezes 20. O 100 vai passar dividindo. Dividido por 100. Corta zeros. E ficou quanto? 24. 24. Beleza. Aí o que que você vai fazer agora? Subtrair. Porque ele está querendo saber, Marlene, o quanto que ficou com o pai. Então vai ficar 120 menos 24, que dá 96. É daí que vem a resposta, o 96. Veja se você conseguiu entender. Certo. Entendi, Ana. Entendeu? Você falou daquela outra questão da chuva. Lê para mim aí. A questão da chuva é o seguinte, também. A previsão de chuva para uma determinada cidade do Paraná era de 204 milímetros durante todo o mês de janeiro, mas em apenas um dia choveu 60% que era previsto para o mês todo. Quanto milímetros choveu neste dia? Ó, 204 era o todo do mês. X é o 60. Porque como ele é o todo, ele é 100%. X é 60, que é o que você vai descobrir. Multiplica cruzado. 100x vai ser 204 vezes 60. Aí depois esse 100 sai daqui e aparece aqui. Só que cuidado para você não cortar esse zero daqui do meio. Porque ele está no meio, ele não está no final. Você lembra que teve até uma dúvida de Elaine, a gente comentando, né, da questão de cortar. Nesse caso, Marlene, você vai ter que multiplicar 204 vezes 6. Vai dar 1.226, não, é 24.
1.224 dividido por 10. Se eu estou dividindo por 10, eu só desloco a vírgula uma casa. Aí você acha 122,4, que é a resposta. Conseguiu compreender, Marlene? Conseguiam. De verdade? Enquanto o jogo aqui de cortar o zero, eu não tenho dificuldade, não. Realmente beleza. é o entendimento da Armando. Armando já veio certinho. Agora, o jogo do zero, do corte, não. Tá, o corte E é sempre aí, no... e nesse final aí, tem que fazer essa transformação. O deslocamento da vírgula. porque sempre que você divide por 10, por 100, por 1.000, a quantidade de zeros é o deslocamento que você faz. Pronto. Aí você só lembrar disso, não precisava fazer aquela conta, aquela barrinha que a gente aprende no ensino fundamental e tudo mais. É só deslocar. É bem tranquilo, realmente. Deixa eu perguntar um por um aqui. Amanda Freitas, alguma dúvida? Amanda Lopes, alguma dúvida? Caroline, alguma dúvida? Da Lilian, Edneia, Elaine, Elisete, Elvis, Evangelina, alguma dúvida? João, Juliana, Kelly, Magnum, Mirtz, alguma dúvida? Priscila, alguma dúvida? Pri, você vai fazer o concurso de Caraíbas, você acha que você vai ter para enfermagem também? Eu acho que você faz para enfermagem, não é também? Thaís, alguma Tô dúvida? pensando, Ian, se eu vou fazer ainda. O salário não tá muito bom, não. Agora, deixa eu te fazer, às vezes acontece alguma errata de aumentar o salário. Eu vou te falar o que aconteceu aqui em Potiraguá. Ele saiu o concurso para a vaga de enfermeiro e técnico de Já tá enfermagem. rico, Ian. Não, deixa eu falar. Aí, eu acho que o salário era 2.500. Na hora que terminou as inscrições, publicaram uma errata lá. Aí agora aumentou para 4.300 o salário. Então às vezes tem um errata e aumenta. O ruim dessa cidade pequena é as falcatruas que tem, né? É Trambique. Aqui não tem condição, não. Mas é fazer, velho. É fazer. Mas eu concordo com você. Mas assim, a banca para Caraíbas, ela não é uma banca de falcatrua. É diferente da daqui. Ah, de Potiraguá é. Com Porque certeza. foi a mesma de Poções. E aí A de teve aquele Potiraguá, a problema. banca é de conquista, moço. Aquela banca é Entendeu? É exato. Qual foi a banca de Potiraguá? Beck. É a IBEC.